mistério da palavra, ele começa quando nós tomamos uma decisão, onde nós teremos que abrir mão de outras coisas, para que possamos, portanto, ter esta prioridade na arte da exposição das Escrituras. E atualmente, eu tenho ouvido com certa insistência que os dias da pregação genuinamente bíblica estão com seus dias contados, que temos uma concorrência desleal pela atenção dos ouvintes, que por sua vez tem uma multiplicidade de opções para ocupar o seu tempo, tais como a televisão, o celular, a internet, as redes sociais e tantos outros entretenimentos. E às vezes eu vejo alguns colegas, e até recebo correspondência de alguns deles, que me escrevem dizendo que temos que nos adaptar às mudanças, pregando mensagens mais curtas e focadas apenas em motivar as pessoas. Caso contrário, sepultaremos o nosso ministério ou teremos um número reduzido de ouvintes. E talvez você seja alguém que tem ouvido isto, ou que muitas vezes tem até percebido que este tem sido o comportamento de muitos pregadores. E, entretanto, nós precisamos tecer algumas considerações, porque, de fato, a pós-modernidade, com a sua proposta desconstrutivista das relações duradouras, ela representa um desafio sério aos ministros do Evangelho. No entanto, creio que não podemos fugir a esse desafio. Sabemos que em cada geração, desde os tempos bíblicos, cada pregador, cada ministro se deparou com obstáculos à obra que eles estavam para realizar. Em nosso tempo, não é diferente. E por mais que as pessoas tenham acesso a uma imensidão de atividades para ocupar o seu tempo, indo aos cinemas, teatros, estágios, participando de festas, redes de relacionamentos e ter acesso a tantas novas tecnologias, bem como desfrutando do aumento do seu poder aquisitivo. Nada muda o fato que ela tem uma necessidade espiritual, que não poderá ser suprida por nada menos que o próprio Deus. Não se iluda pensando que por alguém ter uma agenda lotada, sua necessidade espiritual ela seja menor. Não pense que as ofertas do mundo são concorrentes fortes ou bastantes para serem destruídas pelo poder do Evangelho, porque não são. Olhe, por exemplo, faça uma observação, quantas pessoas que do ponto de vista socioeconômico estão bem realizadas, mas no fundo existe um clamor na sua alma, existe um vazio na sua existência que não pode ser preenchido por nada menos que o próprio Deus. Nem mesmo a psicanálise ou a psicologia, nem mesmo nenhum movimento focado no desenvolvimento pessoal das pessoas serve como substituto para uma necessidade espiritual. E aqui eu me lembro de Nicodemos na Bíblia. A Bíblia diz que Nicodemos ele era um dos principais da sinagoga. Portanto, ele era um homem que, do ponto de vista social, ele tinha o seu status e poderia ser considerado um homem realizado. E ele foi procurar Jesus. E ao procurar Jesus, ele, então, ouviu uma palavra muito forte, talvez inesperada. Talvez ele esperasse que Jesus entrasse com ele em algum tipo de discussão teológica da Torá, ou dos costumes das épocas, ou até mesmo fizesse com ele alguma abordagem filosófica da sua época, ou quem sabe militar. Jesus não faz isso.
ele se volta para Nicodemos e ele disse: é necessário nascer de novo. E isso é importante, porque nós somos chamados a ministrar no coração das pessoas este elemento de salvação. Não ceda à tentação de falsificar o evangelho para ter o aplauso das multidões. É preciso ser fiel ao nosso chamado. E sabemos isto de uma maneira muito específica. Saiba que o problema não é se pregamos por 1 hora ou menos, e sim se o que pregamos é o resultado de um encargo espiritual gerado por Deus. Porque você pode falar 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, mas se aquilo que você está falando é apenas o resultado de uma elaboração intelectual, então você até pode estar fazendo um bom discurso, mas está falhando em um elemento fundamental. Eu quero chamar a sua atenção para isso e fazer um apelo para você, pregador, você que recebeu este encargo, este privilégio e esta responsabilidade. Você que tem nas suas mãos nada menos de que a palavra, as escrituras, uma palavra viva de esperança capaz de mudar a história da geração. Eu faço aqui um apelo a você, principalmente você que está nos acompanhando nesta jornada do pregador eficaz. É que nós venhamos assumir o compromisso de expor a palavra, de pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E de fato as multidões, elas estão com coceiras nos seus ouvidos, como diz Paulo, para dar ouvidos a doutrinas de demônios, que nós não nos associemos com as obras das trevas, uma vez que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para anular os sofismas de altivez. E é sobre como usar essas armas que essa jornada se trata. Abordamos um elemento importante da homilética, mas agora eu chamo você para abrir o seu coração para receber este elemento importante, esse diferencial. O Evangelho, ele é o poder de Deus e que ele seja pregado em nossos púlpitos, que ele seja vivido em nossas experiências diárias, para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta. E a missão da Escola de Pregadores é ser uma ferramenta poderosa para treiná-lo através de um discipulado e um mentoreamento espiritual, para que você possa então desenvolver não apenas as suas habilidades através da homilética e da hermenêuticas, mas também você possa conciliar isso com aquilo que Pedro diz ser o ministério da palavra. E o que era o ministério da palavra? Sabe, é esse encargo que nós recebemos, esta mensagem que nós recebemos. A homilética nos ensina como transmitir esta mensagem. E a base do ministério da palavra, que é o meu tema aqui hoje, irá te mostrar então como gerar a palavra viva no seu coração. Isso é muito fundamental para nós. Porque ouça o que eu vou te dizer no nome de Jesus. Sabe, se todas as mensagens e pregações que ouvimos hoje fosse realmente o ministério da palavra, a igreja ela seria riquíssima. Seria uma igreja madura, que está ali agora avançando nesse padrão proposto por Cristo, que é o padrão da maturidade, da formação, de ter Cristo formado em vós.